Olá, muito bom estar com você em mais um encontro aqui no CâmaraCast, o podcast em que nós falamos sobre assuntos diversos da cidade de Macaé e da região. A gente já entrevistou muita gente aqui nos podcasts do TV Câmara, não só no CâmaraCast, como no Raízes, no Culturando, no Nossa Macaé. Papos diversos, assuntos diversos, temáticas diversas. Mas hoje aqui no CâmaraCast, a gente vai conversar um pouco sobre uma figura que é sempre muito importante nas cidades, principalmente nas cidades médias pequenas. Sempre foi uma figura de grande destaque na sociedade. As novelas já retrataram, quem não assistiu novelas de época principalmente, que não havia no contexto da história essa figura importante para uma sociedade que é o padre. E para falar com a gente hoje sobre o que é e como é a vida de um padre, eu recebo aqui o Padre Gleison. Prazer em recebê-lo aqui no CâmaraCast. Alegria minha poder estar aqui com o senhor, né? E aí a todos que acompanham o CâmaraCast. E realmente é uma figura meio estranha, inusitada, e ao mesmo tempo essa figura que o senhor fala, né? A figura importante da presença de um padre, que não é fácil. E então já agradeço mais uma vez o convite da gente estar junto aqui. Você é um padre muito jovem, me permita chamá-lo de você, e me permita a indiscrição da pergunta, qual a sua idade? Silvio, eu já fui mais jovem, Sim, mas hoje eu tenho 40. 40 é um padre muito jovem. Eu não lembro, quando eu tenho 56 anos, quando eu era menino, né, garoto, eu nunca vi a figura de um padre com menos de 60 anos, retratado na televisão, no cinema, e nem mesmo no entorno de onde eu vivia, da minha família. Os padres todos eram muito idosos, né? E isso é um despertar da vocação mais precoce, você diria isso? Ou a gente está vendo mais e via menos antes? Talvez seja, quer dizer, nós tivemos as duas realidades, né? Nós tivemos um grande boom de vocações, século XIX e XX. Depois, em meados do século XX, nós tivemos uma grande crise de vocações, que foi o período do Concílio Vaticano II, que está ali na década de 60, e muitos seminários se fecharam, onde que ali ficam aqueles que serão sacerdotes ou num processo de discernimento. E muitos seminários se fecharam. Então, depois, com o passar dos anos, com campanha vocacional e tal, né, foram assim, aumentando os números das vocações. Por exemplo, hoje, no nosso seminário diocesano, nós temos 31 jovens que estão nesse processo de amadurecimento da vocação sacerdotal. Então, são, a princípio, 31 novos padres acima dos seus 18 anos que estão ali estudando discernimento, trabalhos pastorais. O jovem busca esse caminho a partir de 18 anos, é isso? No nosso caso da Diocese aqui de Friburgo, nós não temos o que nós chamamos de seminário menor, que são aqueles com menos de 18 anos que procuram esse discernimento. Então, a pessoa até pode fazer uma caminhada de discernimento, de busca, de dúvidas, mas ela só até será saber ingressada... se é mesmo aquilo que ele quer, né? Exato. Mas ela vai só ser ingressada no seminário a partir dos 18 anos. Eu sempre tive uma curiosidade, o senhor vai me dar a oportunidade de satisfazê-la. O seminário, a escola, vou chamar de escola de formação para um futuro padre, ele tem uma equivalência com o ensino regular? Por exemplo, o jovem que passa pelo seminário, ele sai, por exemplo, bacharel em alguma coisa, numa formação, seja ela técnica ou superior? Sim. Hoje, o seminário ele passa, tem um período de formação de mais ou menos 8 anos. Né? O primeiro ano que nós chamamos de propedêutico, que é aquele ano que vai ser iniciado, né, na questão de muitas matérias para poder tentar nivelar um pouquinho da educação básica, que deveria ter tido lá no ensino médio, fundamental e médio, mas são 2 faculdades. Então, são 3 anos de faculdade de filosofia, depois, e 4 anos da faculdade de teologia. Então, sai bacharel, né, em teologia e filosofia. A teologia eu imaginava, mas a filosofia eu desconhecia. Primeiro nós vamos buscar toda a base da razão, depois nós vamos ter toda a base teológica, né, do conhecimento de Deus. Estou assim, surpreso e positivamente surpreso, não sabia da filosofia. A gente fala que fé e razão, né, são 2 asas que nos levam até o sagrado, né, porque é um mistério também. Até porque, não sei se o senhor concorda, eu entendo um pouco que a fé sem nenhuma razão é um pouco misticismo, né? Sim. Ela beira o misticismo, pelo menos, né? Exato.
E é isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque não é só uma coisa ou só outra. Não é só o que a gente chama do fideísmo, né? Não é acreditar na bola quadrada do Kiko, naquilo que não é racionável, não é racional. Não, eu preciso crer em algo. Santo Agostinho vai dizer, olha, eu preciso acreditar para crer e eu preciso crer para acreditar. Então, essas duas asas, do passarinho que voa com as duas asas, a fé e a razão. Não é só a razão. Não é a razão que duvida de tudo pela lógica. Não. E nem a fé que crê em tudo pela ingenuidade. Exato. Né? E é interessante porque o processo da dúvida, e a filosofia nos ajuda muito, o processo da dúvida me ajuda na busca para conhecer cada vez mais. E quanto mais eu conheço, mais eu creio. Sim, sim. A igreja, que é a mãe das universidades, né? Que às vezes, né, fala-se tão mal das igrejas nos ambientes acadêmicos, mas surgem lá nas igrejas catedrais. Então a igreja católica é a mãe dos centros universitários. E que é a grande incentivadora do uso da razão e da ciência. Eu penso, logo existo. Se existo, busco, né? Exatamente. E se busco, tenho uma inquietação para poder conhecer e crer. É verdade. Filmes, novelas, eu no começo aqui na introdução falei dessa questão da figura do padre que a gente aprendeu a conviver, principalmente em virtude da televisão, das atrações da televisão. Antes, eu vou perguntar para o padre Gleison de antes, lá o jovem Gleison e o padre Gleison hoje. Como é que você via essa abordagem que a teledramaturgia fazia e fez, e acho que ainda faz, da figura do padre? Geralmente, eu vou aqui generalizar porque há muitos anos que eu não vejo novela, mas já fui muito noveleiro. Sim, sim. Lá atrás foi muito noveleiro. Então, qual é a figura do padre que nós temos? Se o padre é jovem, com respeito, né, é um padre safado. Cobiçado pela paróquia. Se é um padre idoso, é um padre bonachão, comilão e tal, que gosta de ganhar algumas vantagens aqui e acolá. Isso. Comilão é um traço comum, né? Todo padre gosta de comer, né, nas novelas. E dizem que barriga de padre é cemitério de frango, né? Não dizem isso, não sei. Mas é um estereótipo que foi criando, né? Então a figura do padre, que acaba sendo uma imagem que vai arranhando a figura de fato de quem é. Porque se é jovem, né? Então desconfie dele. Se é idoso, então assim, mas qual é a figura real? Que é a figura do outro Cristo. Não vou dizer que é 100%, mas talvez 99% não retrata isso. A figura de uma pessoa reta, íntegra, que procura levar o outro mais para perto de Deus. É uma pena. A gente via também bastante, principalmente nas novelas, séries de época que retratavam épocas e épocas e locais muito característicos, a figura do padre aliado à aristocracia. Né? O padre sempre amigo dos poderosos, porque deles obtinha vantagens não para si, pessoa física, mas para a paróquia e para a obra. Isso também os autores retratavam com muita frequência. Né? Sim. Você pega uma novela como Gabriela, por exemplo, né? Gabriela Cravo e Canela, do Jorge Amado, o padre era sempre amigo dos poderosos. Pois é, e as amizades, né? Eu falo que a gente não tem que estar próximo de alguém por interesse, ser amigo de alguém por interesse. Mas se a gente consegue perpassar em todos os ambientes, isso é fantástico. Por quê? Porque eu posso ter os meus amigos que são poderosos, vamos dizer assim, que são ricos, que são empresários, existem, né? Políticos. Eles existem E eles podem ajudar aqueles que mais necessitam. Então, quando a gente consegue compaginar, né, essas duas realidades, perfeito. Você pode ser o meio de campo dessa relação, né? Sim. O padre pode exercer isso de forma... E eu penso que hoje em dia talvez tenha sido até exercido isso com uma maior frequência e com essa, vamos chamar de neutralidade. Porque eu não estou pedindo para mim, né? Eu estou pedindo para aquela pessoa que está precisando de tal situação, para aquela família, para o bem da comunidade, e que talvez aquela situação, aquela necessidade não chegasse. Ou aqui na cidade mesmo de Macaé, né? De vez em quando nós encontramos campanhas de pessoas que precisam fazer exames, cadeira de rodas, e precisa de uma situação ou outra, e que acabamos buscando pela amizade com um empresário, com uma pessoa que tem melhores condições. Olha, essa família está precisando, pode ajudar? Você consegue ajudar nisso que está aqui? Então,
estar nessa posição e fazer ajudar aqui, dos dois lados, isso é E fundamental. E o padre, eu penso, nesse exemplo que você está dando, da ajuda que pode ser buscada aqui numa ponta de quem pode, para favorecer a essa ponta aqui que precisa, o padre funcionando como, vamos usar esse termo, como um fiador, um afiançador desse caso, ele legitima a ajuda, porque a pessoa que vai ajudar vai olhar e dizer, não, mas se é o padre que está pedindo, é porque essa necessidade é real. As pessoas hoje andam muito desconfiadas, né? O mundo é muito doido. Acho que o padre acaba funcionando positivamente como alguém que dá legitimidade àquele pedido. E não é fácil para a gente entrar num processo de discernimento, às vezes, de saber a real necessidade. Sim. Porque a gente recebe pedidos de todos os tipos, todos os dias. Você está perto, mas não está tão perto. Exato. Então, eu acabei de chegar aqui e atendi uma pessoa em que ela se colocava numa condição para que eu pudesse apresentá-la para um determinado contexto. E falei assim, mas eu não te conheço. Ou, como aconteceu uma vez, que uma pessoa foi empregada num determinado comércio da cidade usando meu nome. E eu não soube. Mas aí, não, como ele chegou aqui, né, e falou que, eu sou lá, tal. E aí a gente acreditou e o cara deu problema na empresa. Foi o padre que pediu. E ficou ruim para mim. Então, ou seja, Poxa, infelizmente ou felizmente, a gente então tem a posição da figura ali que dá uma credibilidade, uma legitimidade que o senhor falou. E isso é importante porque a gente chega em muitos lugares onde aquela pessoa talvez não conseguiria chegar. O senhor está na igreja, o padre Gleison, ele é o titular, ele é o padre, vamos chamar de titular, da paróquia de Santo Antônio, que é uma paróquia muito tradicional aqui em Macaé, no bairro Visconde de Araújo. O senhor está nessa paróquia há 10 anos, né? O senhor sucedeu o padre Pedro. A primeira vez que eu assisti uma reunião sua, uma pregação sua, eu fiquei muito impressionado, positivamente, com a sua capacidade de comunicar. Eu como profissional de comunicação, fiquei muito impressionado com a sua articulação verbal, com o seu estoque, o seu repertório de vocabulário e a sua capacidade de comunicar acima de tudo, porque saber muita palavra nem sempre significa comunicar bem. E aí, inevitavelmente, eu tracei um paralelo com o modelo de comunicação do Padre Pedro, que era um espanhol, né? Ele era filho de espanhóis, eu era espanhol nascido na Espanha, enfim. Então, ele tinha um linguajar que misturava um pouco do espanhol com o português, era um homem mais idoso, e isso impactava na capacidade dele de se comunicar. E aí eu fiquei pensando na época o seguinte, que talvez... nós tivemos um período no Brasil em que houve, por uma série de fatores, houve um distanciamento um pouco da comunidade, particularmente da comunidade mais periférica e de poder aquisitivo mais baixo, com a Igreja Católica e um preenchimento desse espaço pela Igreja Evangélica, principalmente as neopentecostais. E aí, quando eu vi a sua pregação, me ocorreu que era essa oxigenação da capacidade de comunicar que a igreja precisava para voltar a falar com as pessoas de uma maneira em que fosse mais entendível. E aí eu lhe pergunto, a sua fala, a sua forma de se comunicar, a clareza com que você se comunica, você lapidou por causa da sua vocação ou é uma coisa sua? Você nasceu comunicador, você nasceu falador, falando bem de forma muito direta? Foi um jovem falador ou foi um jovem introvertido? Eu tenho que olhar para cá para poder dizer que, escutando o Silvio falando isso, eu vou sentir como elogio. Sim, totalmente. Eu sou extremamente tímido. Eu tenho uma dificuldade, a minha percepção, uma dificuldade de me comunicar, que eu quase não consigo completar os meus pensamentos. Então, assim, para mim é um sofrimento muito grande. Então, por exemplo, estar aqui com o senhor, estar aqui, para mim é um sofrimento. As pregações de domingo, que é onde acaba tendo o maior número de pessoas, para mim é um sofrimento. Então, eu nunca fui comunicador. E na sala de aula, eu era da última fila. Sempre fui da última fila. Então, eu penso que realmente é graça de Deus fazer com que aquilo que me proponho a dizer por intermédio do Espírito Santo, realmente é Ele que conduz. Porque pelas minhas capacidades não chegaria. Você acha que no momento em que você precisa, a coisa flui? E aí, assim, por exemplo, né, geralmente acontece assim... preparei a pregação do dia
E aí, humanamente, eu falei assim, mas eu não gostei dessa pregação. Isso aí, não gostei. É o dia que eu vou ter o maior número de pessoas que vão dizer, poxa, padre, aquilo o senhor falou para mim. Falei, olha, realmente, como que Deus vai agindo. Mas quando você tem a sensação de que não gostou, você muda ou mantém, apesar de não ter gostado? Então, depende. Porque muitas vezes eu me proponho, faço ali um rascunho para que eu tenha aqui do lado, caso eu perca o raciocínio, que eu falo, como eu tenho TDAH, então o raciocínio ele foge, tudo voa. E aí, muitas vezes eu tenho um propósito e esse propósito não é cumprido. Eu vou por um caminho que eu não tinha nem planejado. Falei, meu Deus, e aí para conseguir concretizar o pensamento, para voltar, eu deixo fluir e tento amarrar ali nos 10, 15 minutos, mais ou menos. Né? E aí eu falei, então, que seja Deus que vá conduzindo, porque não foi o que eu planejei. E geralmente acontece assim. Planejo uma coisa e sai outra, e quando eu faço aquilo que eu havia planejado, passa como se tivesse passado despercebido. Falei, então tem que ser coisa de Deus mesmo. Tipo, quando você sai tudo como você planejou, você tem a sensação que não surtiu efeito. Talvez o meu humano fazendo. Exato. A tua percepção humana é de que, não... Eu vou revelar um segredo para o senhor que eu nunca falei. Nunca. Olha aí, gente, se fosse o programa num desses do Alerta Geral da Vida da gente, foca em mim, hein? Exatamente. Vai falar uma coisa bombástica, mas não é bombástica, não. Nunca falei. Que é o seguinte, Santo Antônio, fala que Santo Antônio me persegue. Por quê? Eu fui só para nascer, mas nasci em Santo Antônio de Pádua. Sou natural de Itaocara, no sentido de que fui gerado em Itaocara, cresci em Itaocara. Pádua é do lado, né? Santo Antônio de Pádua está a 26 quilômetros de Itaocara. Fui para nascer porque o médico queria que minha mãe me abortasse, enfim. E ela, com medo do médico fazer alguma coisa, migrou para um outro hospital em Santo Antônio de Pádua. Depois, como caminhada de igreja, onde eu participava na minha adolescência, era uma capela de Itaocara chamada Santo Antônio, em Jaguarembé. E a minha única paróquia até hoje é de Santo Antônio, aqui em Macaé. Então eu falo que Santo Antônio me persegue. E Santo Antônio, agora que vem a revelação, Santo Antônio, antes de fazer as pregações, ele no coração fazia um pedido a Deus. E esse pedido que eu faço há muitos anos, que ele dizia o seguinte, que as minhas palavras saem como flechas do amor de Deus a tocar os corações. Né? E era um homem incrível da pregação, que chegava a ter 30 mil pessoas num discurso de domingo, século XIII. Né? Imagina o que seria congregar isso naquela época, era em praça pública. E essa é a oração que eu faço todas as vezes que eu vou para a pregação, que as minhas palavras saem como flechas do amor de Deus a alcançar os corações. Então, se eu falar da questão da comunicação, eu penso que tem que ser coisa de Deus mesmo, como flecha, que toca na necessidade do Senhor, que toca naquele outro, porque pelas minhas capacidades não conseguiria. Alguma vez, o padre Gleison, 40 anos, um padre jovem, um homem bonito, né? Muito obrigado. Abençoado, bonito, e nós tivemos aí um período dos padres, dos chamados padres midiáticos, que em nada depois ou depõem contra a inclinação sacerdotal de cada um. Eu penso que foi uma ferramenta que cada um utilizou, principalmente com a música. Em algum momento não vieram te sugerir coisas do tipo, não, padre, começa a cantar, grava um disco, tem aí o padre tal, o padre fulano. A gente sempre só acostumou com o padre Zezinho, né? Que foi assim o mais antigo, né? Que tinha aqueles LPs, com várias famílias que eu conheci que tinham aqueles LPs do padre Zezinho. Depois veio uma geração de padres mais jovens numa outra pegada. Não te sugeriram isso não, em algum momento? Para cantar não, porque eu não sou afinado. Mas para poder dizer, poxa padre, bem que a missa poderia ser animada tanto quanto a do padre fulano, que está lá na TV e tal. Não, põe mais vida. E aí eu dizer, primeiro, pela minha timidez. Segundo, em consciência do mistério que é celebrado, eu falo, eu não posso. Mas muita gente, inclusive pessoas que se afastavam da igreja, não, porque eu acho muito morta a celebração, muito paradinha, que queriam que eu fizesse uma roupagem. Porque foi um pouco quando surgiu na cena a renovação carismática, mais ou menos nesse período. Sim, né? Também. Que a renovação veio com
com essa sacudida, né? Sim. No rito da missa. E é interessante porque o senhor falou do Padre Pedro. Sim. Eu não conheci. Sim. Porque eu vim para cá exatamente por ocasião da morte dele. Do falecimento dele. Então não conheci. E Padre Pedro tinha uma coisa incrível. Carisma, o carinho. As pessoas falam até hoje Padre Pedro, né? Os olhinhos brilham, lembram com saudades. Mas ele tinha um estilo. E aí quando falava assim, por que o senhor não faz também tal coisa? Eu falei assim, não dá para comparar. Eu falei, então, olha, ele era ele, eu sou eu, ele gostava de fazer tal coisa, eu não me sinto à vontade de fazer, vida que segue e o mistério continua sendo o mesmo a ser celebrado. Né? Isso é uma coisa dos paroquianos um pouco mais antigos, talvez, contemporâneos do Padre Pedro, da mesma faixa etária, que podem, de repente, ter uma dificuldade de adaptação inicial com um padre novo barra jovem. Sim. E eu me lembro uma vez que, assim, eu tenho consciência no sentido de que estou indo para iniciar a missa, então o altar é Calvário, não é show. E aí alguns, né, entenda por favor que eu não estou criticando a maneira de serem, mas na concepção do que é em si. Então, se o altar ali vai ser atualizado o mistério do Calvário, que é a paixão e morte, depois vem a ressurreição de Jesus, eu não posso entrar com o show que vai acontecer com beijos e abraços. E muitas pessoas dizem, não, mas você tem que entrar mais alegre, porque a sua alegria precisa me contagiar. Eu falei, não, mas é que não é uma alegria de sentimento. Que quando eu estou indo ali, eu estou indo com as mãozinhas postas na consciência de atualizar o mistério do Cristo do Calvário. E Padre Pio dizia, olha, no Calvário a gente precisa refazer o mesmo que tinha. Então, assim, as palmas e tal... No Calvário, não. No Calvário era uma consciência de paixão e morte. Depois também tem a noção do banquete. Mas quando se usa essa ferramenta para comparar, o outro faz também. Não, aí não dá. E aí tem as pessoas que se afastam porque quer uma missa mais festiva e alegre, e tem as pessoas que chegam porque querem uma missa mais tranquila, mais tradicional. Então a gente tem os dois. Tem gente que quer no padre também um terapeuta, né? Um pouco. Sim. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou assim... Eu não gosto do senhor porque o senhor fala o que eu não gosto de ouvir. Olha aí. Aí eu senti isso como um elogio. Claro. Porque eu falei, eu não estou aqui para falar o que a pessoa vai ficar feliz ou não. Eu toquei nos seus conflitos, né? Exatamente. Mas sim, muitas pessoas esperam uma palavra de conforto, às vezes esperam que a gente diga o que ela tem que fazer, mas a gente não pode fazer isso. Então... é uma situação muito delicada, por isso que eu falei de se deixar que Deus vá conduzindo, porque aí ele vai aplicar a palavra ali conforme Deus quiser, não como eu. Mas essa comparação, ou às vezes essa expectativa que se coloca, ela é muito grande. Para um lado ou para outro, de um extremo ou de outro. Aqui fora do ar, a gente conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, o senhor falou que a vida de padre não é fácil. Você usou essa frase. Né? E eu brincando perguntei, mas é padre 24 horas por dia, em qualquer momento? E você falou, sim, não tem como não ser. E aí eu acredito que tenha muito também da característica da cidade em que a gente vive, né? Onde as pessoas se conhecem e reconhecem muito facilmente. E aí você brincou, mas até na praia, se eu for na praia a pessoa fala, oi padre, é padre o tempo todo. Exato, é padre o tempo todo. E é legal essa fala do senhor, por quê? Porque muita gente confunde o ser padre como profissão. É professor, o senhor é jornalista, o outro é tal coisa e tal. Então é uma profissão. E ser padre não é profissão. Ser padre é uma vocação, é um chamado. É uma pessoa tirada do meio da comunidade, que teve ali, que nem Jesus fez com os discípulos, passou um tempo com eles, formou, depois enviou para que eles fossem os outros Cristos. Então, quando nós somos ordenados sacerdotes, né, nós recebemos, vamos dizer assim, um poder. Esse poder é que eu posso dizer depois lá na missa, pão e vinho, né? Olha, isto aqui é o meu corpo e este aqui é o cálice do meu sangue e quando eu digo para alguém, olha, e eu te perdoo dos seus pecados, os pecados estão perdoados. Por quê? Porque me é conferida, investido, né? Exatamente, investido de uma graça, de um poder, vamos usar essa expressão, que é dada pelo próprio Cristo. Então, aonde eu for, eu vou ser padre. Eu sou padre, não por profissão, mas por essa vocação, por esse chamado. Então, se eu for à praia caminhar, é o padre que está ali na praia caminhando. Se eu for jogar bola, é o padre que está jogando bola. Aqui nós estamos conversando,
é o padre que está aqui. Mas isso deve ter as coisas. Eu fico imaginando. Você imagina, tudo que eu uso, eu tenho esse problema, tudo que eu uso, eu fico elaborando e realizando aqui imagens mentais. Você vai jogar bola, ninguém imagina que o padre entre deslealmente no outro jogador, dele uma traulitada. Ô padre, eu não esperava isso do senhor. Pô. Eu não vou entrar nesse mérito, mas existem pessoas que no campo jogam todas as suas raivas para fora. Tem, eu já vi. Porque eu estou brincando, mas assim, da mesma forma, o comer muito, o dançar. Você não está impedido de gostar de dançar, uma boa música. Mas sempre vai ter alguém que pode olhar e falar assim, mas o padre... Então, esse negócio de ser o padre o tempo todo, às vezes acaba limitando. Sim. No sentido de você ter que se policiar o tempo todo sobre quem é você diante da sociedade, né? E é interessante por quê? Porque a gente tem a nossa humanidade, né? Que é uma humanidade cheia de limitações, de defeitos. A gente só falou da questão de jogar bola, né? Às vezes é um cara que tem um temperamento mais nervoso e tal, e mais competitivo. E faz parte do jogo ali, vamos dizer assim. Isso. Né? Então, eu não sei dançar, eu sou ruim para muita coisa. Então, você tem que descobrir quais são os dons. Porque eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei jogar bola. É um fracasso. Mas cantar hoje a tecnologia compensa. Ó. A tecnologia faz cada coisa para cantar. Pois é, quem sabe então, né? Ficar nas paradas de sucesso aí. Parado mesmo. E aí, então tem essa questão de que ele vai dançar, pois tem a questão do senso. Você não vou dançar uma música sensualizada, né? Eu conheço um amigo meu que fez parte, inclusive, é padre hoje, fez parte da equipe de dança do Daniel. Do cantor Daniel. Do cantor Daniel, e que deixou tudo e hoje é padre. Sim. Dança perfeitamente. E às vezes na festa, na festa de comunidade e tal, ele até tira uma senhorinha ou outra lá para dançar e tal. Mas sempre você vai ter aquela assim, nossa, mas o padre está dançando. Eu falo o quê? Quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer para o que é que vão pensar. Eu preciso ter critérios para saber, devo ou não devo. Nesses critérios. Devo ir àquele outro lugar? Se Jesus tivesse que ele iria ali? Não, nesse lugar ele não iria. Então também não iria. Ele iria aqui, estava naquela festa de casamento e tal. Então, né, aqui nesse local posso? Posso. Ele iria? Iria, eu também vou. Então, ter isso como uma certa medida, porque sempre vão falar e a gente vai ser sempre criticado, julgado. É engraçado porque quando eu tô geralmente assim, né, vestidinho de padre, bonitinho e tal, e quando chego em determinado lugar, tem gente que não sabe quem sou eu, mas eu faço a leitura labial que diz assim, o padre, é o padre. Aí sempre tem aquele que é mais espalhafatoso, que vira o rosto tal e tá falando assim, realmente, tá, é o padre. Aí, às vezes, a minha timidez permite levantar a mãozinha, porque eu sei que ele falou que era o padre, e cumprimento. Às vezes, eu abaixo a cabeça e vou. Então, se você vê o padre em algum lugar, por favor, fale com o padre. Porque se eu não falar, é porque possivelmente esteja me sentindo um peixinho fora d'água por ali e já vou procurar algum cantinho para ali ficar quietinho. Né? Mas tem isso sim. Você está fazendo uma obra na igreja, no Santo Antônio, no Visconde, que é uma obra assim, grande, fantástica. A olhos vistos, quer dizer, várias partes da cidade a gente consegue ver, a torre já está lá colocada, aquilo tudo ali ainda carece de acabamento e tal. Mas aquela obra é muito maior do que o que está ali até agora, não é? Sim. Aquela obra, eu falo que ela é uma obra gigante, desde o ponto de vista estrutural, desde o ponto de vista espiritual também, né? Por quê? Eu falo que o que vai ser da nossa arquitetura dentro de 20, 30 anos? Não sei. Mas nós já somos culpados hoje pela falta de uma arquitetura religiosa, sacra, de meados do século passado até hoje. Cá, né? Então, ou seja, o que isso tem de beleza? Porque a igreja, e aqui eu falo igreja como um sentido mais amplo da palavra, a igreja ela tem que ser bela, porque o belo comunica o sagrado. Né? A igreja não deveria ter cara de banco, cara de prédio, cara de apartamento. Deveria ter cara de catedral mesmo. Deveria ser esse lugar como é na Europa que antiga. Eu entro e digo assim, esse lugar é diferente. Por quê? Porque esse lugar é casa de Deus.
Então nós vamos pensar em construir, e estamos fazendo, né, com a graça de Deus e com a ajuda de muita gente. Você também pode ajudar. A gente está construindo um espaço onde as pessoas, ao entrarem ali, possam dizer, nossa, se aqui é assim, imagina o céu. E a gente estava conversando aqui nos bastidores se vai ter uma coisa ou outra, se vai ter futebol ou cerveja. Né? Imagina assim, poxa, que bonito. Imagina o céu. Esse lugar tem que me convidar, tem que me levar ao sagrado. E outra coisa, que o espaço, como arquitetura, não é simplesmente só para o sagrado. Porque tem também, desde o ponto de vista do interesse, né, como eu falei, da própria arquitetura. As pessoas que gostam das linhas, do desenho, do designer, vamos dizer assim. Tem as pessoas que gostam da arte como tal. Pode não ter fé nenhuma, mas aprecia a arte. E essa arte, ela tem que remeter algo a mais. Ainda que aquela pessoa que está entrando ali, ela não perceba isso. Mas, por detrás, nos comunica algo a mais. A gente tem uma igreja muito alta. Ela é um estilo neogótico. E tem esse objetivo. Nós nos sentimos pequenininhos diante do sagrado. Né? Então, ela tem mais de 14 metros no pé direito ali, para que a gente possa olhar para cima e dizer, poxa, uau. Né? Então, eu já posso antecipar aqui que nós teremos ali pinturas no teto, teremos reproduções de afrescos. Esse é o desejo. Figuras suspensas. O nosso desejo é de trabalhar o teto, né, com pinturas que trabalham o tema das virtudes. É mais uma coisa que ninguém sabe. Tá vendo? Aqui o encontro é nosso de revelações. Que eu não falei isso para ninguém, nem a arquiteta sabe disso, do teto. Mas uma coisa que já é fato e real, que todas as laterais, frente e fundo, serão revestidos de vitrais. Serão 28 vitrais e a fachada, por exemplo, são 8 vitrais espetaculares que representam a nossa cidade de Macaé, dos pontos mais importantes da cidade. Nas laterais, nós temos 12 vitrais, sei lá, quase 8 metros de altura, onde vão representar temas que são relevantes à vida de Santo Antônio, milagres, as histórias, as pregações. Então, todo aquele espaço ali ele vai ser um espaço catequético, bonito, belo, né, porque o belo nos remete ao verdadeiro, né, e ao mesmo tempo catequético. Tem um sentido, tem um porquê, tem uma explicação daquilo que está ali. E retomando, e ao mesmo tempo também, retomando o estilo que notabilizou as igrejas tradicionais, as catedrais. Eu quando novo, comecei a frequentar o centro do Rio de Janeiro. Meu primeiro trabalho foi como office boy, eu morava lá no subúrbio, trabalhava no centro. E eu ficava impressionado porque o Rio de Janeiro talvez seja a capital com o maior número de igrejas católicas, catedrais, mosteiros, mais do que São Paulo, pelo menos, porque eu conheço, porque eu morei em São Paulo. O Rio de Janeiro tem muitas igrejas. E uma igreja um detalhe que me surpreendeu sobre essa inserção da igreja no centro do Rio de Janeiro foi que o Rio de Janeiro ele foi mudando, foi enchendo de prédio, de arranha-céu, prédio comercial, e as igrejas foram ficando espremidas entre os edifícios comerciais, né? Antes, lá no Rio de Janeiro, da família imperial, você tinha igrejas e casarões residenciais. Esses casarões foram todos para o chão e foram dando lugar a prédios, e as igrejas permaneceram ali. E na Avenida Passos, na Avenida Senhor dos Passos, melhor dizendo, na altura daquele trecho chamado Saara, tem uma igreja chamada Nossa Senhora da Lampadosa, que uma vez ela estava com a porta aberta e eu entrei para olhar. E assim, é incrível, porque são prédios, comércio, prédio e uma igreja. Exprimida, parede geminada pelos dois lados, dando porta para a rua, com uma calçada de 1,5 m de largura só, e o ônibus passando, e um ponto de ônibus na porta da igreja. E assim, uma coisa... E um dia eu reparei nessa igreja, e ela estava com a porta aberta, e eu entrei. E quando você entrava, toda a barulheira de fora sumia. Aquela Avenida do Senhor dos Passos é uma loucura, né? E sumia, e eu olhei aquela coisa linda, exatamente, linda, um pé direito alto, umas reproduções bonitas no teto, uma arte sacra muito, muito bacana. E eu lembrei de quando eu fui a Ouro Preto. Eu conheci as igrejas de Ouro Preto, as obras do Aleijadinho, em Congonhas, Mariana, e uma coisa muito, muito bacana. Então,
o que você diz é que a igreja precisa, de alguma forma, se reconectar com a arte sacra que sempre marcou o seu interior. Exato, com o sagrado. E isso que o senhor falou da beleza, o Rio de Janeiro, o centro histórico do Rio é incrível pela sua beleza. Sim. E em pensar que, por exemplo, a Candelária, que é um espetáculo, Sim. nós tínhamos algumas igrejas naquela mesma avenida, como a Candelária. Muitas igrejas foram destruídas para se construir prédios, né, no centro do Rio. Uhum. E aí, isso que eu estava falando que é interessante, porque no meio daquele furdunço, daquele corre-corre, daquele frenesi, ali dentro você consegue fazer uma pausa restauradora. Uhum. Se desconecta por alguns instantes, né? E essa pausa restauradora que a gente quer oferecer aqui nessa construção. Porque às vezes quando nós vamos ao Rio ou vamos em outros lugares, Ouro Preto, como o senhor falou, que contemplamos aquelas igrejas lindas, e por que não fazer uma aqui? Né? Então, eu falo que temos um monte de pessoas loucas que acabam comprando a ideia, a gente vai trabalhando para construir, pessoas vão aderindo ao projeto e está sendo construído. Né? Vamos falar um pouco mais dessa obra. A expectativa, a gente está em outubro de 2024. A expectativa é você estar com ela totalmente concluída quando? Mais ou menos? Talvez antes de Jesus voltar. Dá um tempo bom, né? Dá um tempo bom. Essa obra começou no dia 15 de agosto de 2020, no auge da pandemia. Sim. Mas ela só aconteceu porque nós tínhamos, chamavam de barracão espiritual, carinhosamente. Ela foi interditada em 2019 pela Defesa Civil, que realmente estava correndo riscos com rachaduras, e aí nós fomos interditados. A paróquia. O a templo, edificação da igreja. a edificação da igreja que nós tínhamos. Então, nós começamos a construir, né, fazer o projeto e a executar no dia que nós assinamos o início da obra, 15 de agosto de 2020. Então, nós estamos aí 4 anos e 2, 3 meses que nós estamos fazendo e chegamos até onde chegamos. A decisão de fazer a obra surge dessa interdição. Entre tentar consertar o que estava errado para desinterditar e resolver de vez, você optou por resolver de vez. Tinha que resolver de vez. Porque quando foi construído o barracão, invadiu 50 centímetros da calçada. E para nós fazermos uma obra de recuperação, nós tínhamos que devolver ao passo público 50 centímetros. Como é que você devolve 50 centímetros de um galpão? O negócio está pronto, né? E o galpão, né? Então, ou seja, é cortar aqueles cabos de aço, fazer toda uma estrutura. E a questão da fundação. Então, aí chegou-se à conclusão de que está interditado, tem que demolir, não tem fundação, vamos construir do zero. E ali já foi uma área alagadiça, né? Ali toda da aquela água, região ali era uma área muito alagadiça. Deu água com 1,20 m. Né? Hoje nós temos 156 colunas que vão de 18 a 22 metros de profundidade para dar toda a sustentação ali. E aí, se eu pergunto o tempo, segundo o nosso mestre de obras, com o ritmo que estamos hoje, deve ser obra para uns 3 anos, do jeito que nós estamos hoje. Pode adiantar com a sua ajuda também. Né? É mesmo. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Nós temos algumas iniciativas, que uma delas é a doação espontânea. O valor que o senhor quiser. Nós temos uma outra campanha que essa é a mais robusta, que a gente chama, que é o metro quadrado. E o que é o metro quadrado? É um valor simbólico de lá de trás, quando a gente fez um cálculo, que é um valor de R$ 1.500. Nunca que um valor de obra custa R$ 1.500. E esse é um valor que nós achamos acessível. R$ 1.500 pelo metro quadrado construído. Pronto. Que lá atrás foi calculado pela demolição, construção. E acabamento. Isso. Né? Dava, na época, uma média de R$ 4.500. Só que nós falamos, é impossível uma pessoa dar R$ 4.500. Vamos fracionar esse número, que chegamos a um número de 3, então, em vez de R$ 4.500, R$ 1.500. E esse valor de R$ 1.500, ele pode ser parcelado em até 30 vezes de R$ 50. E aí a gente tem, né, pelas nossas redes sociais, né, santoantoniomacaé.com.br, ali tem as informações. E o senhor pode, ao fazer a inscrição, o senhor escolhe uma pessoa para o senhor homenagear. Então, por exemplo, eu quero homenagear o meu filho, que ele fez catequese, um exemplo. Né? Então, o senhor vai colocar lá o nome da pessoa homenageada. Quando a igreja estiver pronta, nós vamos ter no fundo da igreja os nomes de todos os homenageados ali gravados. Legal. Uma maneira de a gente eternizar essa generosidade e o carinho, né, do senhor que está homenageando.
Então a pessoa recebe, a homenageada recebe um certificado, um termo de homenagem. A pessoa que está doando, por exemplo, o senhor recebe um termo de doação, que o senhor participa do projeto, e a pessoa, além de ter o nome dela gravada na parede, ela ganha uma imagem de Santo Antônio, que é uma imagem exclusiva, com uma relíquia que nós chamamos de terceiro grau, ou seja, é um tecido que tocou uma parte do corpo de Santo Antônio, lá em Pádua, na Itália. E um livro com o nome dos doadores, esse livro ele vai para debaixo do altar, para que todas as missas celebradas tenham a condição de serem celebradas também por aquelas pessoas que ali ajudaram a construir. Agora, você que doar e ajudar a obra e estiver aguardando para casar, vai receber. Não faça aquelas coisas que fazem com o Santo Antônio esperando casamento. De onde surgiu isso? Alguma vez já estudou isso? De onde veio essa crendice? Botar o Santo Antônio no bolso, botar o Santo Antônio... E por que o pobre do Santo Antônio, gente? Então, a judiação é o seguinte. Primeiro, se você está na pastoral da espera, né, ou seja, está esperando a sua cara metade, não judie do santo. Ele não tem nada a ver com isso. Não, né? Tadinho. Mas existem algumas teorias. Né? Então, uma das teorias, por exemplo, comenta-se que na região de Minas, por ali, uma menina, tendo um grupo de suas amigas, todas já namorando e casando, ela não conseguia ninguém. E ela era muito devota de Santo Antônio. Só que ela fica tão revoltada que Santo Antônio não arrumou para ela a cara metade, que ela pega a imagem de Santo Antônio e joga pela janela. Conta-se que estava passando um caixeiro viajante, né? A imagem cai na cabeça dele, ele grita, ela vai até a janela, vê o cara lá ensanguentado no chão com aquela imagem, socorrê-lo. Socorre, coloca o homem ali, começa a cuidar dele, se apaixona por ele e casa. Aí alguns fazem essa judiação com o pobre de Santo Antônio. Arranca o menino Jesus, põe de cabeça para baixo, mas não faça isso. Outro caso que comenta-se que... Lá no Nordeste colocam numa jangadinha, né? E botam o mar adentro. Tadinho dele, não tem culpa. Uma outra teoria que se comenta que lá no País Basco, na região da Espanha, entre Espanha e França, há muitos anos costumava ter entre os meninos e as meninas da região, que era o seguinte: no dia de Santo Antônio, elas iam até as igrejas e faziam promessas para casamento. E elas faziam toda uma peregrinação e lá entravam, participavam da missa e tal. Os meninos interesseiros, sabendo disso, eles também faziam a mesma peregrinação. Só que eles ficavam do lado de fora esperando as moças. Então, acabava a missa, tinha aqueles festejos, as danças, alguns tiravam para dançar e tal, e ali encontrava a sua cara metade. Né? Mas fato é, de uma coisa ou de outra... Identificavam quem queria casar e ficavam só na boca de espera. Ficava por ali. Fato é, não judie de Santo Antônio, mas ele é um bom aliado para poder pedir a intercessão. Porque ele é um grande defensor das famílias. E aí, numa das orações, numa das frases das orações de Santo Antônio diz: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Então, se você está na espera de um milagre para casar, pede a Santo Antônio. Mas não é só para casar não, pode pedir também para outras coisas. Emprego. Sim. Uma promoção. Emprego. Muitas pessoas recorrem a Santo Antônio para poder restituir as coisas perdidas. E eu posso falar de testemunho. Eu vivo perdendo as coisas, peço e a gente encontra. De fato. Santa Teresinha, que rezávamos agora no dia 1º de outubro, ela mesma, né, tinha perdido um objeto, um anel, que tinha grande apreço por ele e tal. Pede a Santo Antônio e ela encontra o anel. Temos muitos casos de pessoas que recorrem a Santo Antônio para buscar as coisas perdidas. Que relata-se que o primeiro fato aconteceu com ele mesmo. E havia um dos meninos que era da congregação dele, do seminário, vamos dizer assim, foi expulso do convento e levou consigo um livro, manual de orações de Santo Antônio, que ele era professor universitário de Santo Antônio. E era, imagina, estamos falando de 1220 alguma coisa. Era o que ele tinha ali como grande troféu dele para as aulas. E esse livro desapareceu. Então, Santo Antônio, né, o Frei Antônio, pediu a Deus que pudesse devolver, fazer encontrar aquele livro. Nisso, o rapaz que estava indo embora, passando por uma ponte, tem uma certa visão, pressagem assim: poxa, tem algo errado e eu preciso devolver de quem eu peguei. Ele volta e entrega o livro. Opa,
ele volta e entrega o livro para Santo Antônio. Então daí começa uma devoção. Olha, se você perdeu alguma coisa, peça a Santo Antônio que ele te restitui. O Frei Antônio, hoje Santo Antônio, como você já disse, era um italiano. Conta um pouco da história dele, do martírio de Santo Antônio. Santo Antônio primeiro que ele é considerado um dos santos mais populares da história da igreja. E talvez, tirando Nossa Senhora, do Brasil o mais popular. Ele nasce em Lisboa, então é português. Nasce português. Nasce português, porém vai passar, né, boa parte da vida dele na Itália. Andou a pé metade da Itália, boa parte da França, lutando contra as heresias, e morreu jovem, porque ele morreu com 36 anos de idade, de uma doença que seria hoje um pouco, nós poderíamos dizer que é o acúmulo de água no corpo, né, que me faltou agora um nome técnico, mas tem. É hidro alguma coisa. Era uma pessoa extremamente, se penitenciava muito, extremamente, né, piedosa e vivia fazendo sacrifícios. Só que ele era meio corpulento, não porque comia demais, mas por conta da doença. Dessa coisa dele derreter líquido, né? Exatamente. Então isso fez com que tivesse a saúde muito frágil. Mas o senhor fala do martírio, ele não morre mártir, mas o desejo dele era ser mártir. Porque ele estava em Coimbra, saiu de Lisboa, o pessoal em Lisboa não deixava o pobre do Antônio em paz, porque o nome dele é Fernando de origem. Viviam lá visitando, enchendo a paciência dele, e aí ele fala que precisava de um lugar reservado para estudar, para rezar, e vai para Coimbra. E em Coimbra, ele vê uma procissão com a relíquia, assim, com os restos mortais de 4 ou 5 frades franciscanos que foram mortos em Marrocos pela fidelidade do Evangelho. E ele fala, opa, eu também quero ser mártir. Eu também quero ir para Marrocos, eu também quero morrer por Jesus. E aí ele vai para Marrocos, só que ele passa muito mal durante a viagem, chega em Marrocos, fica 2, 3 meses, muito doente, então ele é mandado de volta para Portugal. Só que acontece qualquer coisa que o navio não chega em Portugal, chega na Sicília. E aí então desce lá na Itália, depois ele conhece São Francisco, né? Já era franciscano, ele começa agostiniano, passa a ser franciscano, conhece São Francisco de Assis, que vamos celebrar no dia 4 de outubro. São Francisco de Assis deu a missão para ele de ser o grande formador da congregação, professor, ele chamava de meu bispo, né, chamava Santo Antônio de meu bispo, e o desejo que Santo Antônio tinha de morrer mártir, derramar o seu sangue, não aconteceu, mas ele tinha esse desejo, e morre aos 36 anos em Pádua dessa doença. Os 2 últimos anos dele foram anos muito difíceis, e morre no dia 13 de junho de 1232. Ele se torna santo em que ano? Estava até pouco tempo entre um dos casos mais rápidos da igreja, em 10 meses. Com 10 meses, hoje é um processo que leva pelo menos 5 anos. Entre a sua morte e a santificação. A canonização dele. Isso mesmo, reconhecer a santidade dele. Isso. Com 10 meses, já se tinha pelo menos 54 milagres catalogados pela intercessão de Santo Antônio. Com testemunhos. O que precisa ser considerado milagre? Algo que cientificamente, posso dizer assim, olha, a ciência não explica isso. Se a ciência não explica, então estamos diante de um milagre. Em 10 meses, já tinham pelo menos 54 milagres. Pessoas que chegaram, né, mortas e que ressuscitaram. Pessoas que eram atrofiadas e que voltaram a andar. Pessoas que tinham determinada parte do corpo, já falei, né, atrofiada, e que foi recuperada. Especialmente... gente sem mobilidade. Exato. E que faziam muitas peregrinações até o local do túmulo, que só enterro de Santo Antônio é a novela para um outro encontro, né? Porque o povo não queria que ele fosse enterrado em tal lugar e tal. Demorou 4 dias para ele ser enterrado. Eu fico imaginando o que eles não aguentavam por 4 dias, né? Caramba. E tiveram que enterrar provisoriamente para depois enterrar no local certo. A comunidade não deixava Santo Antônio sair de onde ele estava sendo velado. Uma confusão. Mas as pessoas iam lá em Pádua, tocavam no túmulo e ficavam curadas. Então, você está falando de dezenas de casos em 10 meses, até 10 meses. Porque mesmo antes dele morrer, já se tinham casos de pessoas que tinham sido curadas
de doenças graves e tal, e pela intercessão dele. Ou seja, em 10 meses não teve nem a beatificação. Foi tudo Ele muito foi canonizado rápido. direto. Foi tudo rápido, papum, né? Por quê? Porque o Papa que canonizou, que agora eu esqueci o nome dele, o Papa tinha escutado uma pregação do Frei Antônio e ele ficou impressionado pela eloquência, porque Santo Antônio ele tinha uma memória tão boa que ele era capaz de reproduzir a Sagrada Escritura de memória. E aí o Papa fica impressionado daquela capacidade e começa a olhar, né, para ele e fala, poxa, tem algo diferente. Então junta a fama de Santo Antônio, o que ele conseguia fazer, porque como ele era professor universitário, ele deu aula em Bolonha, criou a faculdade, a Universidade de Pádua, né? Então esteve uma boa parte da França também dando aulas. Era um erudito também. Exato, né? Acadêmico mesmo. Por isso que a igreja deu a ele um título chamado Doutor da Igreja, que nós só temos 36, se não me falha a memória, até hoje. Então, todo esse processo foi muito rápido e aí foi reconhecido. Eu não sei dizer para o senhor agora se foi beatificação e canonização tudo junto ou se no intervalo de pouquíssimos meses, mas que com 10 meses estava sendo canonizado. Voltando a falar da obra aqui, para a gente já encaminhando para o final, você falou de um modelo de colaboração que as pessoas podem fazer, né, com o metro quadrado, né? E a gente está falando da pessoa comum, do paroquiano, do morador ali do Visconde, do entorno, de outros bairros também, porque a paróquia está aberta a todos. E o empresariado, o grande empresário, seja ele produtor rural, seja ele da área do comércio, tem algum modelo de colaboração que essas pessoas com maior poder de ajudar podem adotar? Pode ajudar de todas as maneiras, né? Então, por exemplo, eu me lembro um empresário que talvez tenha sido uma contribuição, uma das mais robustas que nós tivemos, que o cálculo é feito sempre em metro quadrado. E ele chegou e falou assim, eu quero doar 50 metros quadrados, né? O valor correspondente a 50 metros quadrados. Né? E como esse valor ele pode ser diluído em até 30 vezes, então assim, é uma pessoa que trabalha com condições onde ela recebe muito pouco, ela pode contribuir com 1 metro quadrado, que vai dar até R$50. Tem uma pessoa que eu não sei quem é. Ela cata latinha para vender e a cada 2 meses mais ou menos eu sei que a gente recebe lá um pacotinho, um pedacinho de papel dizendo não é muito, mas é o que eu consegui vender de latinha para ajudar na obra. E dá mais do que uma parcela mínima do metro quadrado, que vai dar 200 e poucos reais e tal. Então todo mundo tem, dentro das suas possibilidades, pode ajudar. Conheço pessoas que falam assim, eu não consigo ajudar com dinheiro, mas eu posso ajudar com material de construção, eu posso fazer chegar lá cimento, areia, brita, eu posso fazer chegar lá tinta, eu posso fazer chegar lá, sei lá, material de elétrica. Então, ou seja, todas as maneiras para ajudar são muito bem-vindas. A gente vai se adaptando à necessidade e à disponibilidade de cada um. Eu percebo, não sei se é um engano meu, mas eu percebo que o senhor evita citar nomes de pessoas que já tenham ajudado, de pessoas que tenham feito essa benemerência, esse ato de benemerência de ajudar a obra. Mas eu lembro de uma vez, e aí eu vou cometer essa indiscrição, peço desculpas a ele, que eu estava ali nas imediações da igreja, junto com um amigo, quando eu presenciei a visita do empresário Gonçalo Meirelles, né, que é um dos maiores produtores de grão aqui da região, que estava lá conhecendo a obra no começo da obra. Lembro que era no começo da obra e eu testemunhei, eu estou sendo quase um fofoqueiro, vamos dizer assim, mas eu estava ali no exato momento em que a cena se deu. Essas ajudas de pessoas proeminentes comercialmente é muito importante para a obra, para dar um impulso inicial, pelo menos, né? Sim. E às vezes, nem tudo que parece né? Dr. Gonçalo, chama de Dr. Gonçalo, né? Isso, ele é um grande amigo, um grande Gonçalo parceiro. Meirelles é médico veterinário, né? Todos o tratam de Dr. Gonçalo, exatamente. E é um grande amigo, um grande parceiro, né? E aí, então eu agradeço, né? Então tem uma outra história com o seu Gonçalo, que é de uma pessoa muito íntima a nós, que foi o nosso bispo Dom Rafael, que vai ser santo. Então a gente fala que tem ali os contatos dele. Por quê? Porque Dom Rafael falava para mim, vai atrás de Gonçalo e fala da obra. Eu nunca tive coragem, porque eu não conhecia. E aí por um amigo em comum falou assim, vamos falar com o Gonçalo. Eu falei, mas eu não conheço, eu não tenho coragem de chegar para ele. Eu falei, vamos marcar um café.
E no dia seguinte ele foi lá para conhecer a obra, Isso. né? E mostramos tudo para ele ali. Mas o que acontece? Muitas pessoas falam assim, a igreja tem dinheiro. Olha o monumento e diz, tem dinheiro. E eu falo o seguinte, a nossa maior riqueza, primeiro, é ter Jesus ali. E segundo, o cuidado que nós temos com as pessoas que precisam. Nunca deixamos de colocar um tijolo para poder... ao contrário, nunca deixamos de ajudar uma pessoa para poder investir na obra. Nunca. Ao contrário. A gente deixa, às vezes, de investir na obra para ajudar aquelas pessoas que precisam. São várias famílias que a gente ajuda. Na pandemia, né, onde todo mundo fechou as portas, nós estávamos ajudando ali a média de 500 pessoas no mês. Então, tudo isso vem das pessoas que ajudam como podem. Só que, assim, financeiramente falando hoje, nós passamos por uma situação bem difícil, porque quem conhece a obra mais de dentro vê que está bem devagar. Devagar, quase parando. Por quê? E obra é caro, né? Obra é cara. É caro. E às vezes a gente nem fala dos números porque assusta, mas assim, a gente teve um processo de alugar uma PTA, que é uma plataforma de trabalho, essa aqui, como se fosse um andaime movediço, né? Que tem as rodinhas, ele vai para lá, vem para cá. Nós fizemos o orçamento, tinha que ser uma PTA que chegasse a 42 metros de altura e conseguimos o menor orçamento no Rio de Janeiro, R$37 mil no mês. E aí, eu escutei críticas de algumas pessoas, mas aqui em Macaé tem. Eu falei, tem, mas é mais caro. Né? Então, ela ficou conosco 7 meses. Aí o senhor faz o cálculo do que são 37 mil por 7 meses. E aí a gente fala assim, ó, tem que pagar PTA, mas não dá para poder comprar areia. Então, segura a areia. Por isso que a nossa obra demorará talvez em 3 anos, porque hoje a gente está bem devagar. Desculpa te interromper, eu lembro do dia, você falou de equipamento da PTA, eu lembro de um outro equipamento que eu via lá da minha casa, eu tomando café da manhã e na janela da área de serviço, pegando o sol da manhã ali batendo, e eu tô vendo uma coisa parecida com um guindaste, uma coisa monstruosa, um braço gigantesco, e aí de repente aquilo vai içando uma cruz. E aí eu vi, porque no momento em que eu olhei a primeira vez, não parecia ser mais perto, porque é ilusão de ótica, né? O equipamento e a igreja parecia não estar no mesmo plano. Eu só vi que estava no mesmo plano quando este braço içou uma cruz, que foi a cruz que foi colocada na ponta da torre. E um equipamento monstruoso. Eu não sei como é que chama aquilo, mas eu chamei grosseiramente de guindaste. Deve ter um outro nome. São equipamentos muito grandes, né? E esse equipamento ficou ali dias. Eu lembro que eu passo ali sempre, ficou ali dias. Esse equipamento, que inclusive foi doação, né, de uma empresa, que eu não sei se pode falar o nome ou não, né? Fique à vontade. Mas TW Transportadora. Sim. Né? E Marcinho, que é um grande amigo nosso, então essas questões de falar, Marcinho, a gente precisa do guindaste. E um guindaste porque ele conseguia içar não sei quantos metros, porque a cruz tem 7,70 metros de altura. De altura não, desculpa, de tamanho. A ponta, o cone, o pináculo dali está a 47 metros. Então, com todo o ângulo que tem que fazer, ela tinha que chegar a um lance absurdo, que realmente chama atenção. Né? E toda uma logística. E se tivéssemos que pagar, por exemplo, o aluguel do guindaste é um absurdo de caro. Né? Então, são essas parcerias que a gente vai fazendo. E o senhor falou interessante porque quando a gente subiu aquela cruz, foi um trabalho de... assim, milimétrico, porque tinha que encaixar a cruz numa base, parafusar, e aí eu falei assim, eu quero parafusar. Na verdade, eu não falei nem que eu quero, não. O mestre de obras falou assim, padre, o senhor vai parafusar... Não podia estar ventando muito, né? Exato. Ainda tinha essa questão, né? Nós cancelamos umas 2 ou 3 vezes. Por causa do vento. Por causa do vento. Eu soube disso. Porque a base dela é isso aqui, mais ou menos. Talvez tenha o quê? 40 centímetros de diâmetro, talvez 50. E ela tinha que encaixar 7 ou 8 parafusos da base da cruz na base do pináculo. E com 1 milímetro o parafuso não entra. E aí ele falava, padre, o senhor vai apertar o último parafuso. Eu falei, eu? Vai. Eu falei, então tá bom, eu vou. E foi muito significativo, porque subi aos 40 e tantos metros,
Só o cone ele tem 9 metros de altura, que é o pináculo. Isso. Escalando aquilo ali. E eu falei, meu Deus do céu, isso não termina nunca. As pernas tremendo. Quando eu olhei lá de cima, que eu vi Macaé em 360 graus, Isso. o que eu pude fazer foi agradecer a Deus por aquela oportunidade. E aquela cruz no ponto alto ali, eu falei que tem que ser um ponto de atração. Atração no sentido de uma atração turística, mas uma atração para o Cristo. Por quê? Da casa do Senhor chover, Sim. né, de tantos lugares da cidade ver, e aí toda vez que eu olhar para aquela cruz, ela tem que ser um sinal para mim. E é esse sinal que faz valer a pena na nossa vida. Quantas cruzes a gente não tem? Quantas cruzes a gente não carrega? E aí quando eu olho para ela, eu digo, oi, mas ele também, Jesus também carregou uma cruz pesada por minha causa. Então eu falo que às vezes o Cristo que falta naquela cruz tem de ser o Senhor, tem de ser eu. Quando eu penso em desistir, pois eu olho para a cruz e vejo que eu tenho que carregar uma cruz, né? Então, e a cruz às vezes é pesada. E esse ponto de atração, esse ponto ali é um ponto que nos deve nos comunicar, né? Fazer uma ligação entre céu e terra. E tudo isso faz parte de uma história. Então, são muitas pessoas envolvidas, são muitos detalhes envolvidos, são muitos recursos envolvidos, por isso que é importante somar de todo mundo. E volta também a uma outra tradição, voltando lá, aquilo que você falou sobre o estilo arquitetônico das igrejas numa determinada época. As igrejas também funcionavam, e aí no Rio de Janeiro e em São Paulo, 2 cidades onde eu morei, isso era muito comum, como georreferenciamento de localização, né? Perto da igreja tal, perto da paróquia, sempre a paróquia no centro, como se a paróquia fosse o marco zero, né? Em algumas cidades, né? A paróquia fosse o marco zero a partir do qual a cidade está georreferenciada. Então, quando aquela cruz foi colocada ali, eu passei a ver a igreja, por exemplo, do Cajueiro, que eu não via. Passando no Cajueiro, lá no viaduto, naquele trecho que a gente chama de viaduto antigo Macaé Shopping, do alto da Costa do Sol, de todos esses pontos da Bela Vista, você vê a igreja com mais nitidez do que você via antes. Ponto de referência. Por conta ali exatamente daquele minarete, daquela cruz. Exato. E ela tem 7,70 metros. Minarete não, no pináculo. Pináculo. Porque assim, e a cruz tem 7,70 metros, porque tudo ali a gente procura dar um sentido, não é simplesmente uma cruz. Primeiro que ela é uma cruz em 2 peças, e então quer dizer, ela tem 7,70 numa peça inteira, é feita de IP, está ali para durar 300 anos. Essa peça, essas 2 peças, né, elas somam quase 200 quilos. Mas por que ela tem 7,70? Porque 7 é considerado um número perfeito. Então, para dizer que a cruz que o senhor carrega, né, ela não tem que ser mais do que o senhor deveria ou menos do que o senhor deveria. Deveria ser, ou deverá ser, aquela justa medida perfeita para poder fazer o senhor se conectar com o céu, com o sagrado. Então, toda vez que eu olhar para ela, eu digo, não, tinha que ser uma cruz maior, tinha que ser uma cruz menor. Não, ela é perfeita. 7. Ela tem 7 metros. Né? Então a gente procurou trabalhar também com os símbolos, com esses números que nos ajudam bastante a entender melhor, né? a vivenciar melhor a mística e tal. Então é cheio de sentido, vale a pena. A gente vai publicar um livro em breve Os segredos da geometria. Exato. É meio Dan Brown isso aí, né? É um pouco o código da Vinci, né? Mas aí esse código da Vinci ele já está, né, revelado, desvendado e não tem nenhuma trama, não. Não. Tá certo. Queria agradecer muito o Padre Grayson por a gente poder bater esse papo aqui, conhecer um pouco da figura do Padre Grayson, da sua vocação, enfim, e perguntar mais uma vez, quem quiser colaborar com a obra, chegar junto, procura onde, liga para onde, manda e-mail para quem, se dirige onde, como é que faz? Então, quem quiser colaborar, pode entrar no nosso site ou nas redes sociais, que é Santo Antônio Macaé Oficial. Manda mensagem, ali tem e-mail, tem telefone, mas nós temos um telefone que é direto para isso, que é o 22 99968 5149. Eu vou repetir, que é o 22 99968 5149. De qualquer lugar do mundo. E é bom pode que é o ajudar. WhatsApp também, né? É o WhatsApp. E esse que é bacana, porque não é só o bairro. Porque às vezes assim, poxa, eu sou devoto de Santo Antônio, eu gostaria de ajudar. A gente ajuda a Aparecida, Canção Nova, que está tão distante, vamos dizer assim, pode ajudar também. E a gente faz chegar, ou por boleto, cartão de crédito, transferência, Pix, o que for. E faz chegar na sua casa a imagem de Santo Antônio, o certificado, tudo direitinho.
Então, é uma obra de muitas mãos e eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento, dessa história. E agora tem um sistema legal, sempre falo para as pessoas, que é o convênio com a Companhia de Energia Elétrica, né? Que você também pode, a igreja pode buscar essa parceria em que as pessoas aderem a um propósito de ajuda a uma instituição, a uma obra, e autorizam que isso seja inserido na sua fatura de energia elétrica. Também é muito legal. É muito legal. A empresa de energia Enel, por exemplo, tem essa interface. Muitas obras recebem ajuda através dessa parceria, desse convênio. A Ampla já tinha e a atual Enel tem também. Que aí bacana. uma dica boa, né? Porque todo mundo paga a conta de luz, todo mundo tem um boleto de luz, porque às vezes a pessoa quer ajudar e fala assim, mas eu não tenho cartão de crédito, mas eu não tenho dinheiro agora. Sim. Pode botar na conta de luz uma coisa fracionada ali, né? E ajuda bastante. Então vamos investigar essa é mais uma maneira de contribuir. Obrigado por trazer essa luz. E só para finalizar, dizer o seguinte, que às vezes fala, mas está falando de religião e tal. E eu falei assim, a princípio, em nenhum momento nós falamos de religião. Verdade. Por quê? Porque por detrás, né, de tudo tem algo em comum. Nós somos irmãos. Então nós nunca deixamos de ajudar nenhuma pessoa por uma questão religiosa. Se ela tem fé ou se ela não tem. Se ela é católica, evangélica, se ela é da Umbanda, Candomblé, se é espírita, se é ateia, não deixamos de ajudar. Não nos interessa olhar a condição dela. Nos interessa saber que é uma pessoa que precisa de ajuda e se é para ajudar, Santo Antônio nos ensina a partilha, pode contar conosco. Então a gente tem projetos sociais de atletismo com crianças autistas, a gente ajuda, né, em situações de medicamentos, farmácia, mercado, enfim, uma série de situações, né, e não olhamos em nenhuma condição para a religiosidade da pessoa, né? Então, por isso que eu falo que ajudar a Santo Antônio não é simplesmente ajudar uma igreja física ou da igreja católica. Ajudar a Santo Antônio é ajudar muita gente que precisa. Né? Ajudar uma causa. Padre Gleison, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelos ensinamentos que você trouxe, pelas histórias que você contou. E fica um convite já feito para uma próxima oportunidade para a gente papear um pouco mais. Na medida em que a obra avançar, a gente vai voltar a falar, hein? Eu agradeço, Silvio, o convite, né? Agradeço a você também que teve a coragem de aguentar até aqui. Então, disse que aqueles que perseveram até o final serão salvos. Então, muito obrigado, que Deus abençoe e até uma outra oportunidade. Com certeza. Gente, é isso aí. Valeu pela sua audiência, muito obrigado por ter estado com a gente, batendo esse papo gostoso aqui. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição do podcast CâmaraCast. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá.